Bom dia. O que é orar no Espírito? O que é falar língua estranha? Eu vou precisar muito da sua atenção hoje, porque muito se fala do assunto também mal. É incrível, irmão, um pouquinho que eu fui ver na internet, eu que sou pastor, fiquei escandalizado. E a tendência, inclusive, das igrejas de hoje é realmente tirar o Espírito Santo da igreja geral. Tanto é que eu me lembro, quando cheguei na igreja, eu sou novo, né? Amém? Amém? Amém. Eu só ajudo os irmãos, né? Quando eu cheguei na igreja, eu lembro que até contei para você, o meu primeiro culto de domingo, eu tinha ido na semana na igreja, mas o meu primeiro culto de domingo foi os obreiros que me trouxeram para sentar, o culto já tinha começado, e me colocaram do lado daquele reteté de Jesus, o irmãozinho assim, mãozinho fogo. E eu amo os irmãozinhos de fogo. E eu lembro que na hora que o pastor começou a orar no altar, todo mundo começou a orar, e o irmãozinho que estava do meu lado começou a... Eu falei, o que é isso? Primeira vez minha na igreja. Eu falei, onde é que eu vim parar? Esse povo é doido. Esse povo é maluco. Que negócio é esse, rapaz? Misericórdia, nunca mais eu volto nesse lugar. Esse povo está falando o quê? Esse pessoal está delirando. Fizeram lavagem cerebral. E eu estava estudando para direito, fazendo um cursinho, tinha acabado de passar no vestibular, e me achava inteligente, culto. E aí, estou te falando diante de Deus, o problema, irmão, eu comecei, vou terminar, qualquer coisa você ora por mim, tá? O problema quando a gente acha culto demais, é que para mim, aquele não era ambiente para mim. Entendeu o que eu estou te falando? Todo o coração. Não é ambiente para mim. Isso não é ambiente para mim. Desculpa, mas esse pessoal aqui não é para mim. Eu sou uma pessoa estudada, formada, inteligente. O pessoal fica falando coisa com coisa, dando glória. Sempre para a pessoa que tem cabeça fraca. Eu pensava assim. Virei um cabeça fraca também. Hoje eu estou aqui, dando glória a Deus, mordi a língua geral. Virei pastor. O Senhor me pegou legal. Mas eu tinha esse entendimento, essa visão errada, deturpada. Por quê? Porque é mais fácil a gente rechaçar, a gente não aceitar aquilo que a gente não entende. E por que muita gente evita a questão de variedade de língua, ou dom de línguas, ou nova língua, ou língua estranha, você pode chamar do jeito que você quiser, por não entender. Por que a gente falou no início? O desconhecimento traz sofrimento. Então, como a gente desconhece o assunto, a gente fica pensando, eu vivi até aqui sem isso. Para que eu quero isso? Isso é coisa de doido. Até aqui não me fez falta. Na nossa cabeça a gente pensa, mas é maligno já o pensamento. Até aqui não me fez falta. Agora eu vou ficar igual doido. Para mim isso aí não vira nada. Pois é, eu pensava assim, igual você. Até o dia que eu fui entender que quando você está, o Espírito Santo está intercedendo por você. Não é você que está orando, é o Espírito Santo que está orando por você. Agora eu lhe pergunto, isso faz diferença na vida de alguém? Por quê? Porque tem hora que você não vai saber orar por você. Tem hora que você não vai saber o que falar. Tem hora que vai faltar palavra. Tem hora que você vai pedir, não vai receber, a coisa não vai vingar, você vai dizer, meu Deus, não estou entendendo, eu vou na igreja, eu faço tudo certo, eu estou pedindo, estou recebendo. A Bíblia diz, está pedindo, está recebendo, você está pedindo mal. Então você está precisando que alguém peça por você, interceder é pedir por você. Agora, muito se fala do assunto mal também, irmãos. Há aqueles que nem creem no dom de línguas mais. E pregam isso. Não, esse negócio foi um dia que aconteceu isoladamente, lá em Atos, não sei mais o quê, em Atos 2, e depois isso não acontece mais. Pô, mas a Bíblia está dizendo aqui, em Marcos 16, 17, os sinais seguirão os pastores, isso? Não, quem crê. Então, isso não é para quem tem chamado de ministério, para quem é obreiro, para quem é pastor, isso é para todo que crê. Vamos pegar só o início, né? Porque tem mais sinais depois. Em meu nome expulsarão demônios. Ainda hoje se expulsa demônios? Sim. Ou não tem mais demônio?
demônio. E nós aqui acreditamos que ainda hoje se expulsa demônios em nome de Jesus. E expulsamos. E no mesmo texto diz, falarão novas línguas. Então por que expulsar demônio pode, mas não falar em língua já passou? Onde é que está isso? Não existe isso. É uma maneira de se enganar e dizer, não, é porque eu não quero, eu não entendo, ou eu como não desconheço o assunto, ou eu não quero, ou eu não sou, então é melhor dizer que isso passou. Não, porque, pastor, hoje eu sou um crente assim, mas da elite. Para com isso, irmão. Eu estou te falando que isso é tudo bobeira. Você precisa ser cheio do poder de Deus, não importa a sua origem, não importa o seu estudo, não importa a sua formação. Esse é um assunto que você deveria estudar. Principalmente você, e eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus, porque eu sei como eu cheguei na igreja. Eu sei como minha mente combatia o assunto. E sei como eu via os crentes. Como um pessoal que, tadinho, desfavorecido, não estudou, tadinho. E não deu nada, virou crente. Olha a cabeça das pessoas, e era minha. Até que o Senhor me pegou, para exemplo. Até que o Senhor me separou para a obra dele. Eu disse, meu Deus do céu, eu quero fazer disso, de uma experiência pessoal, eu quero fazer disso um testemunho para você. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei que eu estou, mesmo com um grupo que a gente tem aqui, nossa igreja é pequena, mas eu sei o que eu estou dizendo para você. A gente vai estudando, a gente vai crescendo, a gente vai socializando, a gente vai ficando grande, ou se achando grande, ou entendido demais, e a gente vai desmerecendo alguns assuntos que são espirituais. Mas os céus e a terra passarão. A minha palavra, diz o Senhor, jamais passará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus ainda batiza com o Espírito Santo. E nos dias de hoje, nós aqui cremos profundamente. E nós podemos e devemos falar em outras línguas. Então, o culto de hoje é um culto que vai ser dedicado a isso. Eu não sei se o tema lhe agrada ou não, mas é um tema que é necessário, é preciso, e nós vamos crescer bastante com ele. A pergunta que as pessoas normalmente me fazem quando eu trago o tema é: pastor, esses dias fizeram para o missionário também pelo Periscope, naquele programa que ele está fazendo, Fala Amigo. Pastor, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, agora estou falando do batismo, necessariamente, pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que falar em outras línguas? Essa é uma boa pergunta. Tem. Mas eu fui cheio e não falei, não. Cheio, quando a pessoa é cheia, o sinal que evidencia que ela foi cheia é o dom da língua. Dentre os dons do Espírito, tudo que eu vou falar para você, lógico que eu vou falar segundo a minha luz pequena, segundo o entendimento que eu tenho. Pode ser que amanhã o Espírito Santo te dê um entendimento maior e mais amplo do assunto. Mas todo caso na Bíblia em que você vê alguém sendo cheio, batizado com o Espírito Santo, o que se segue é a pessoa falando em línguas e às vezes até profetizando, que é um outro dom, profecia. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. Mas o falar em línguas é uma evidência de que a pessoa foi batizada. Ô pastor, eu tenho medo desse negócio, porque eu ouvi dizer que tem um demônio que também possui a pessoa, e a pessoa fala em outra. Meu irmão, você está amarrado toda a ação do diabo nesse lugar em nome de Jesus. O espírito de engano está repreendido em nome de Jesus, e nós estamos aqui na presença de Deus. E por medo, você não tem que ter medo de nada. Você tem que ser cheio da presença de Deus, do poder de Deus, e vai vir uma alegria no seu coração, a vontade de falar, você vai e fala. Daqui a pouco eu te explico melhor como é que isso funciona. Mas a Bíblia diz em Atos 2, onde tudo começou, o batismo com o Espírito Santo, que todos foram cheios, é o que a gente está estudando, do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, da virtude. E, como sinal, começaram a falar noutras línguas, do jeito que o Espírito Santo concedia. Há aqueles que, nós precisamos entender aqui de duas formas. Existem a língua dos anjos, é o Espírito Santo intercedendo por você, e existe o dom da variedade de línguas, quando você pode falar até na língua que ninguém está conhecendo, mas você pode estar falando para alguém que entende aquela língua, e isso é perfeitamente possível.
Experiências tremendas que a pessoa nunca falou aquilo ali. O missionário tem algumas que ele conta para a gente assim, puxa vida. Falando de uma coisa durante a oração, ele fala uma língua. Uma vez ele disse que abençoou até a oferta, pegou a salva é a sacola, né? Você coloca a doação. Ele fez assim, levantou e falou alguma coisa, alguma coisa assim. Ele mesmo não entendeu o que era. Aí um pastor no final procurou por ele e disse assim, o senhor profetizou para mim. O senhor falou numa língua dos meus pais. Eu esqueci a língua, se eu falar agora eu vou inventar, mas eu esqueci a língua que era. Que o rapaz conhecia, que era a língua dos pais de criação, e o Senhor profetizou aqui, dizendo para mim que eu não deveria desistir do ministério, porque eu vim entregar o meu ministério hoje. Então o Espírito Santo pode fazer isso? Pode e faz. Pode e faz. E nós precisamos dessa dádiva na nossa vida. Isso só vem quando nós somos cheios do Espírito Santo. Isso é um sinal. O texto que se refere aos dons do Espírito está em 1 Coríntios 12. Aqui nós precisamos gastar um tempinho. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante aqui não é bruto, estúpido. Ignorante aqui é desconhecer o assunto. Você não pode desconhecer o assunto. Que assunto? Dons espirituais. Você sabe alguma coisa de dons espirituais? Pastor, não ouvi falar desse negócio, não. Então, você não pode ser um ignorante no assunto. A Bíblia está dizendo isso. Você tem que conhecer o assunto. 2. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados pelos ídolos mudos, conforme eres guiados. Em outras palavras, você era levado para onde te levava. Você não entendia nada, então, a peteca na mão dos outros, inclusive na mão do inimigo. Mas agora, versículo 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Anátema é maldito, maldição, coisa amaldiçoada. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Ora, há diversidade de dons, há de haver, existem diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A gente pode entender de duas maneiras. Primeiro, diversidade de igrejas, denominação. Uma vez até me perguntaram, pastor, mas brincadeira, tem muita igreja, né? Como é que eu vou saber qual que é a igreja certa? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente não tem que ter. E eu, particularmente, acho até que Deus é muito bom em permitir isso. Tem excesso? Tem. Tem coisa esquisita? Tem. Mas tem muita igreja boa? Claro que tem. Tem muito lugar onde se invoca o Deus verdadeiro? Claro que tem. Eu não posso negar. Imagina chegar aqui, irmã, igreja mesmo, boa, é a igreja da graça. Eu, louco, fiquei doido, tadinho, bati a cabeça. Muita igreja boa, pessoal. Há diversidade de ministério, podemos entender até que de denominações. Eu, particularmente, quando vejo isso, eu entendo que Deus é tão bom. Tem igreja, por exemplo, que você vai e não tem barulho. E aí, para quem não gosta, ou para quem gosta, maravilha. Você chega ali, não bate palma. Pastor, para mim, estou no céu, eu gosto. É o meu clima, é o meu jeito. Que bom, é para você. E na outra, meu Deus do céu, pula, vira cambalhota. Qual que é o problema? Nenhum. Pastor, não tem problema nenhum. Se quiser virar cambalhota, vira. Pastor, é pecado, me prova. Isso é gosto seu. Problema seu. Isso é igual a parede, você pinta de rosa. Tem gente que gosta, pinta de rosa. Não pintaria, mas você gosta, pinta. Você não pode tocar no fundamento. Você tocou no fundamento, que é Cristo, que é a pedra principal, aí tem problema. É que aqui a gente crê em Jesus e mais uns 30, aí tem problema. Aí, porque você mexeu aonde? No fundamento, na pedra. Agora, a casa você pinta da coisa que você quiser. Aí você vai num lugar, meu Deus do céu, e a pessoa pula e canta. E um dia você vai num lugar, irmãos, estamos reunidos aqui, glória a Deus. Porque isso ainda é gosto, não tocando no fundamento, é o que eu estou falando para você. Não tocando no fundamento, tudo bem. Mas eu também entendo que o texto diz respeito à diversidade de ministérios dentro de uma mesma igreja, e também existe. Existem pessoas que eu estou falando aqui com você, tem gente aqui que é chamado para servir, chamado para ajudar, chamado para louvar,
chamado para pregar, chamado para cantar, chamado para limpar, chamado para dar o suporte financeiro. Há diversidade de ministérios. Mas é o mesmo Espírito que opera em tudo, tudo em todos. Importante é que você se ache dentro do corpo. Se você é mão, você não queira ser ouvido, orelha. Porque Paulo fala sobre isso no mesmo texto. Eu sou mão, eu gosto tanto, sabe, do pé. Por que o Senhor não me fez pé? Então você não está bem com você mesmo. E você precisa ficar bem com você e com aquilo que Deus deu para você, ser e fazer. Se você é uma bênção, e é uma bênção, Deus te fez para ser uma bênção, e você será uma bênção grande, maior ainda, se você estiver no lugar onde o Senhor quer que você esteja. Quando eu digo lugar, é no corpo. A mão não pode ficar na cabeça. Imagina a mão mexendo aqui na orelha, não vai dar certo. É uma anomalia, é um corpo mutante, isso não está certo, não vai funcionar. Vai funcionar se as coisas estiverem nos seus devidos lugares. Escolha a sua chamada, descubra, né? Porque não é nem a gente que escolhe, na verdade a gente descobre o que Deus quer da gente. E ainda você se acha no corpo, você vai ser o cristão mais feliz do planeta Terra. Amém, pessoal? Diversidade de ministério, diversidade de dom. E a gente continua, no verso de número 6, continua dizendo: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas aí vem um termômetro. A manifestação do Espírito é dada a cada um, eu destaquei, para o que for útil. Isso é importante? Muito, muito, muito importante. Porque na igreja, às vezes, você vai ouvir alguns absurdos. Tem gente que vai falar umas coisas para você, diz o quê? Que Deus te deu esse dom do quê? Eu lembro que uma vez eu brinquei não, falei, é verdade, porque contei para vocês aqui de uma irmã lá em Jaú, lembra que eu contei? Eu não sei quanto tempo tem isso, acho que eu estava falando de dom também, né? Eu me lembrei aqui agora de uma irmã que me procurou, eu pastor, lá de Jaú, e ela disse, pastor, Deus me deu o dom de parar o tempo. Você lembra que eu contei isso para vocês aqui? E na hora eu fiquei assustado, nunca ouvi isso, e nunca depois disso ouvi de novo, irmão. Só essa que eu achei com esse dom. O dom de parar o tempo. E ela me procurou, era depois do culto, eu estava em cima do altar ainda, né? E o altar era maior, o altar mais alto. E ela me procurou assim, eu lembro dela, eu lembro da fisionomia, bem magrinha, a irmã, e ela olhou assim para mim e disse assim, Deus me deu o dom de parar o tempo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Que é isso, Jesus? Mas não falei. Mas eu acho que devo ter transparecido alguma coisa, porque ela virou para mim e disse assim, você não está acreditando, né, pastor? E eu continuei em silêncio, ela falou, mas eu vou te provar. E eu vou parar o tempo aqui agora para o senhor ver, quer ver? Quer ver? Quer ver? Ó, parou. Nossa, a irmã está precisando de ajuda mesmo. Mas realmente está precisando de ajuda. Porque qual é a pergunta? Quando você escuta alguma coisa do tipo, a pergunta é, qual a utilidade disso? Uma coisa que me deixa muito aborrecido, vou compartilhar com você, e a gente atende gente perturbada assim. Olha só, a pessoa gosta muito de essas profeta, essas coisas que vêm, e eu acredito que exista. Eu sou contra os excessos. Tá bom, pessoal? Eu vou te explicar um excesso. Aí a pessoa vem para você e diz assim, Deus me revelou que foi feita uma macumba contra você. Um exemplo. Aí a pessoa fica perturbadinha, misericórdia, foi feita uma macumba para mim. Ai, meu Deus, foi feita uma macumba. Eu fico pensando, qual a utilidade de revelar isso? Só vejo uma. Desfazer. Então, para uma pessoa chegar para você, eu disse, Rogério, estou vendo aqui uma nuvem negra na sua cabeça. Está amarrada, né? Uma caveira com os olhos vermelhos, está amarrada. E fizeram um negócio esquisito aí, irmão. Mas, em nome de Jesus, nós vamos orar aqui agora e isso vai ser quebrado. E você vai tranquilo para casa. Mas não é o que fazem, irmãos. Só joga a perturbação. Blum, Aí ele fica doidinho, caçando. Onde desmancha? Onde desmancha? Eu não vejo utilidade nisso.
Eu não vejo utilidade nisso. Então, Deus dá dons para o que for útil. Se não tem utilidade, para mim não serve. Essa é uma peneira boa para você medir. Um dom de Deus. E existem vários dons e a gente vai dar uma passada por eles aqui agora. Vamos rapidinho, o nosso tempo não é tão grande para estudar todos. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma paradinha neles aqui. O verso 8 diz assim, vamos lá juntos? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Aí eu vou destacando os dons aí, só para você saber que cada destaque desse é um dom. São 9 no total. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Dependendo da tradução, você encontra a palavra do conhecimento. Ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Aí nós não estamos falando da fé de Romanos 10, 17, que vem pelo ouvir. Nós estamos falando de uma fé dom, um presente de Deus, uma fé sobrenatural. O que mais? Ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ao outro, a operação de maravilhas. Ao outro, a profecia. Ao outro, o dom de discernir os espíritos. Ao outro, a variedade de línguas. E ao outro, a interpretação das línguas. Bom, aqui estão os 9 dons do Espírito Santo. Eu fiz questão de deixar assim. Isso aqui era uma coisa que seria bacana você ter. Porque normalmente, quando se estuda o assunto, não estou esgotando aqui o assunto, não somos donos da verdade, mas quando se estuda o assunto, você pode dividi-los em 3 grupos bem distintos, separados. Para efeito de estudo, para você entender melhor os dons. E aí eu separei com cores para você ver. Por exemplo, o primeiro grupo lá em cima, esses 3 de amarelo são dons de revelação. O que é um dom de revelação? É um Espírito Santo agindo sobre a sua vida para que você saiba sobrenaturalmente. É o saber sobrenatural. Todos eles têm a ver com saber. Veja só, a palavra de sabedoria, aquela pessoa que é usada numa mensagem que dá, numa palavra que dá, e você escuta aquilo e diz, puxa, que palavra, como Deus falou comigo, que palavra poderosa, é uma palavra de sabedoria. A palavra do conhecimento ou da ciência, é mais fácil até gravar assim, ela é um dom de Deus que te dá ciência do que você não sabe. Ninguém te contou. E você fala com a pessoa sabendo do que ela está passando. Como é que isso é chamado hoje aí fora? Revelação. É que as pessoas hoje confundem revelação com profecia. Eu tenho uma profecia para te dar, o Senhor me mostrou, mas isso não é profecia. Revelação é a palavra da ciência, do conhecimento. Eu conheço algo, Deus me mostrou, Deus me fez saber de alguma coisa que você está passando, e eu falo isso para você, e você não contou isso para ninguém. Isso é uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento. E ainda, no que diz respeito à revelação, a saber sobrenaturalmente, discernimento de espírito. Eu sei que aquela pessoa está sendo usada, ou não, é Deus, ou é demônio. Isso é discernir, é separar bem, é enxergar bem, distintamente as coisas. Tudo bem? Esse é o primeiro grupo. Não dá para a gente estudar tudo muito a fundo, porque hoje a gente está falando de línguas estranhas. Esse é o propósito. Eu tenho que voltar para a mensagem daqui a pouco. Mas o segundo grupo, de 3, são os dons de poder. Nós separamos assim para efeito de estudo só. O dom de poder é uma ação do Espírito Santo e te dá condições de agir sobrenaturalmente. Todos esses 3 têm a ver com fazer alguma coisa de forma sobrenatural, tomado pelo Espírito de Deus. Por exemplo, fé. Por exemplo, dons de curar. Você é usado de uma forma tremenda no Espírito de Deus, e as pessoas são curadas, e operação de maravilhas. Você vê Elias orando e fogo caindo do céu. Não é todo dia que você vê um negócio desse.
Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa tremenda, espetacular, sobrenatural. E finalmente, os 3 últimos, onde está o que a gente está estudando hoje? São dons de elocução ou de inspiração. Eloquência, é falar bem. É os dons que Deus te dá, é o Espírito de Deus agindo na sua vida, para você falar de forma sobrenatural. Você vai encontrar na Bíblia pessoas sendo tomadas pelo Espírito de Deus, usadas pelo Espírito Santo, e você escuta muito, lê muito essa frase, e ninguém podia resistir à maneira como eles se falavam. Por quê? Porque não era eles, é o Espírito de Deus neles. Isso é maravilhoso, porque se abre a boca, o Espírito Santo fala, e por mais que a pessoa queira debater com você, mas o Espírito de Deus usa a sua boca. E aí você coloca aí a profecia, lembrando que profetizar não é revelar. O que é profetizar? É falar da palavra de Deus. Se você ler Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, o que Deus manda o profeta fazer no vale? Profetiza sobre eles. Aí Deus explica como. E dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizar é falar da palavra do Senhor. Amém, pessoal? Não confunda isso com revelação a partir de hoje. Variedade de línguas, línguas estranhas, novas línguas, língua dos anjos, você fica à vontade. E interpretação de línguas, alguém está orando em língua e você entende o que a pessoa está falando. Esses são os dons do Espírito Santo. Para nós hoje, nós estamos falando das línguas estranhas, das novas línguas. Aí lembra que eu pedi para você gravar aquele texto do início? Fique em paz que a gente está no fim. E nós identificamos o problema, que era o desconhecimento do Espírito Santo, que acontece quando Paulo encontra uns discípulos, e aí o Paulo pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles respondem dizendo, nós nem sabemos que isso existe, não sabemos o que é isso. Então o problema ele é resolvido. Como? Como é que se resolve isso? Bom, se eles não têm o Espírito Santo, eles precisam do Espírito Santo. Se você pula para o verso 6 de Atos 19, os que ouviram, Paulo deu uma palavra, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo nas águas, que inclusive nós vamos ter domingo dia 15, sem ser domingo que vem no outro. Batismo nas águas, é o último batismo do ano para você participar. E no versículo 7 está o que nos interessa para hoje. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E qual é a evidência que eles foram cheios, batizados? Falavam línguas. E nesse caso também profetizavam. Agora, nós precisamos então afirmar, concluir, que toda vez que o batismo com o Espírito Santo acontece, ou seja, toda vez que alguém é cheio do Espírito Santo, a palavra é sempre. Esse batismo virá acompanhado de um dom, de um presente que Deus vai te dar. Qual é o dom? Qual é o presente? A língua estranha para a sua edificação. Para você ficar forte. Para você ficar firme. Por quê? Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Tudo bem? Estão me olhando estranho? Quem está entendendo, diga amém. E nós vamos resolver só um probleminha aqui, no que diz respeito a algumas pessoas dizerem o seguinte, aqui nós não falamos em língua, porque Paulo falou que não pode falar em língua, só pode falar em língua se tiver interpretação de língua. Não sei se você estuda o assunto, você já deve ter ouvido falar do assunto. Então nós vamos resolver esse negocinho aqui, só para mostrar para você, para te dar o entendimento do porquê falamos em línguas e porque creio que se deve falar em línguas mesmo num culto, mesmo dentro da igreja. Por quê? Paulo está tratando do assunto em 1 Coríntios 14, a partir do verso 1 ele diz assim, segui o amor e procurai com zelo, com cautela, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Por que Paulo prioriza a profecia ao invés da língua estranha, por exemplo? Por quê? Porque a profecia é mais importante. Bom, vamos ver? O 2 ele diz, porque quem fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus.
porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Então, quando eu estou falando em língua, eu estou falando com você? Vamos de novo, aí você fala não, tá? Quando eu estou falando em línguas, eu estou falando com você? Não. Eu estou falando com quem? Com Deus. Uma conversa minha com Ele. E o versículo 3 diz que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala línguas, no verso 4? Edifica-se a si mesmo. E o que profetiza? Edifica a igreja, os outros. Então vamos entender? Fácil, ficou fácil agora. Por que Paulo tem uma prioridade para a profecia? Porque quando você profetiza, os outros entendem. Imagina, eu chego aqui, irmãos, hoje o culto vai ser uma bênção. O culto vai ser em línguas estranhas. E passo 2 horas, vão com Deus. Vai ter gente que vai sair, rapaz, foi uma bênção o culto. Um fogo. E o que você entendeu? Nada. Por quê? Porque língua estranha não traz entendimento. Língua estranha é para você cuidar de ficar firme. É para se edificar. Língua estranha é para você tomar conta da sua vida. Para você ficar bem. Para você cuidar de você. E o que profetiza? Ministra na vida dos outros. Então a preocupação de Paulo é: se você quer que as pessoas sejam ensinadas, se você quer que as pessoas entendam, se você quer que as pessoas sejam edificadas, não adianta você falar em língua. Por isso que ele está dizendo que quando for falar em língua na igreja, que haja alguém que interprete. Por quê? Para a pessoa entender, porque senão ela vai sair da igreja sem entender nada. Mas daí está proibido falar línguas na igreja? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está só explicando. E se você quer que as pessoas entendam, então que haja alguém que interprete para que as pessoas possam entender, possam ser edificadas, porque se você falar em línguas, só você vai ser edificado. Interessante é que quanto mais pessoas forem edificadas, melhor é para o reino de Deus. Quem está entendendo isso? Diga amém, gente? Muito tranquilo. Aí no verso 5 ele diz: eu quero, olha aqui que ele vai falar, que todos vós faleis línguas estranhas. Todo mundo, eu quero todo mundo falando em línguas. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. A não ser que também interprete para que a igreja entenda. Porque se a igreja não entender, não vai resolver. Aí vem o 18, vamos pular para o 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Aí como é que ele termina no 39? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Não proíba. Não, que é proibido, que aqui não pode. Não proíba o falar em línguas. Então, na hora que você entende dentro do contexto, ele diz: entendi. Ele dá uma priorizada para a profecia, porque eles têm receio de que a igreja passe, e cá entre nós, isso acontece, né? Vira uma festa, vira um auê, vira uma bagunça, e todo mundo grita, e ninguém entende nada. E sai da igreja vazios. Uma euforia, e edificação que é bom, zero. Entendimento que é bom, zero. Adiantou nada. Então vamos adorar? Vamos festejar? Vamos dar glória a Deus? Vamos, mas nós precisamos fazê-lo com entendimento, precisamos ser edificados, precisamos sair da igreja com bagagem para mais uma semana, meu irmão. Amém? Recarregados, senão passamos um tempo de diversão na igreja e não é o propósito maior da igreja. Amém, pessoal? Muito bem, vamos para a prática da coisa? Como é que eu recebo esse negócio aí, pastor, o Espírito Santo? Esse negócio não, né? Como é que eu recebo Deus? A presença desse Espírito na minha vida? Na verdade, ele já está em você, como eu disse. Nós estamos falando do Espírito do batismo. Como é que eu falo em outras línguas? Deixa eu te dar aqui uma direção e nós já vamos orar. Esse aqui é o último slide. A Bíblia diz em Lucas 11, palavra de Jesus essa, o seguinte, 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas presentes, né, para os vossos filhos, quanto mais
Dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Espera aí. O filho pede para você um carro, pede para você, você vai dar para ele um escorpião? Nunca. Então, se nós, olha que Jesus faz uma comparação, é que lá não somos essas coisas de bondade. Imagina Deus que é o poço da bondade e do amor. Ele vai nos dar o Espírito Santo, mas ele dá para quem? Para quem pede. Então, qual que é o nosso alvo? Nós vamos orar. Se você quer, você vai ter que pedir. Pedir para quem? Para o pastor? Não, pelo amor de Deus, eu não tenho Espírito Santo para dar para você. Quem tem para dar para você é Deus. Você tem que pedir para Deus. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero o dom de línguas estranhas. Eu quero ser batizado. Se você quer. Se você quiser. Você tem que pedir. Porque quem pede, e quem não pede, tem que pedir. Ele só dá para quem pede. E o texto diz também, Atos, a gente leu que quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio, eles falavam em línguas e profetizavam. Pela imposição de mãos, também o Espírito Santo pode vir sobre a vida das pessoas que o querem, o desejam. Algumas dicas eu quero dar para você. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. A única coisa que você tem de fazer é deixar ele fluir dentro de você. Mas o Espírito Santo não é demônio. Ele não vai manifestar e entortar você, não. Eu, quando ia à igreja, queria muito ser batizado com o Espírito Santo, eu ficava pensando assim comigo, sabe? Na hora da oração, eu vou deixar minha boca bem molinha, assim. Estou falando de mim. Aí eu vou deixar o meu queixo bem molinho. Na minha cabeça vinha um anjo ou alguma coisa ia tomar conta de mim, e aí ia mexer assim, aí a coisa ia acontecer. Isso não vai acontecer com você nunca. Porque quem fala em línguas é você. Se você não quiser falar, uma coisa que Deus sempre respeitou no ser humano foi a vontade. Se você quiser levantar e ir embora, um anjo vai te amarrar aqui. Se você nunca mais quiser voltar aqui, ninguém vai trazer você aqui amarrado, um anjo não vai fazer isso. Você é livre. Você é livre até para falar se você quiser. Se você não quiser falar, você vai ficar de boca fechada. E nada vai acontecer, pode ter certeza disso. O próprio missionário disse que quando ele queria, ele também fazia campanha, correndo para membro de igreja, né? Corria para tudo que era igreja, não sei se você já ouviu ele falando disso, para ver se ele recebia o Espírito Santo. Aí tinha tem um versículo na Bíblia que diz assim, enche bem, abre bem a tua boca que eu a encherei. Aí na hora da oração ele fazia bem assim, aí dava para ver até a campainha lá na garganta. Não é isso que o texto está dizendo. Abrir a boca aqui, e bem, é falar com Deus. Dica que eu dou a você, com experiência própria, é que você que quer, vá adorando a Ele. Você não pode ficar, eu quero. E aí, vai vir ou não o Espírito Santo? Não mesmo. Não mesmo. Você tem que abrir a boca e adorar. Deus, eu te amo, Deus, eu te quero, aleluia, glória a Deus, hosana. Pede palavras de adoração, fala que você gosta dele, fala que você quer ser cheio, Deus, eu quero ser batizado. E você vai vendo que a alegria, você sabe que a alegria é um sinal de presença de Deus? Vou te explicar por quê. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. O endereço da alegria é presença de Deus. Lá é o endereço. Quando você está na presença de Deus, você não tem pouca alegria, você tem muita. A Bíblia chega a dizer que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. A dona tristeza, ela chega na presença do Senhor, pula. Se até a tristeza não aguenta, irmão, imagina cada um de nós aqui. Então você vai perceber que você pode até começar a oração meio assim, aleluia, glória a Deus, mas se você for entrando na presença de Deus, estou te falando, isso é o sinal. Uma alegria vai começar a tomar conta de você. E você vai orando. Aleluia. Glória a Deus. Essa alegria vai aumentando. Aleluia. Glória a Deus. E vai vir uma vontade de falar alguma coisa. Pode ser uma frase, pode ser uma única sílaba. Estou te falando o seguinte, irmão. Só cuidado para que você não fique com aquela coisa bitolada na cabeça. Será que é o Espírito Santo? Eu fiquei uma semana assim, depois de receber o Espírito Santo. Eu até liguei para o meu pastor para pedir perdão para ele. Porque eu falei assim, pastor, eu acho que eu estava remendando o senhor aí, imitando o senhor. Na minha terra a gente fala remendando, né?
Eu acho que eu estava imitando as coisas que o senhor estava falando aí, tá? Ele falou uma coisa, eu nunca mais esqueci, por telefone, em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele falou para mim, rapaz, se o Espírito Santo quer dar a você a mesma língua que deu para mim, quem sou eu? E eu sabia que era, irmãos, porque tudo que era lugar que eu ia, eu queria falar. Eu dentro do ônibus, eu pegava, eu queria falar em língua. Uma alegria que tomou comigo. Tinha uma experiência maravilhosa. Só que experiência é uma coisa pessoal, isso é individual, e com cada pessoa é diferente. Não se pode fazer de uma experiência regra. Experiência não é regra. O Espírito Santo pode te visitar e você sentir algo diferente. Tem gente que sente algo, tem tantas coisas que eu já ouvi. Pastor, eu senti assim, parecia que, eu estava flutuando. Outro pastor, eu senti arder. Outro pastor, eu senti um queimão, um calor. Outro pastor, eu senti assim, minha mão gelada. Sei lá, irmão, o que você sentir. Está amarrado é coisa do cão, em nome de Jesus. Mas a presença do Espírito Santo é bem-vinda nesse lugar.